Nós vamos dar início à nossa aula de número 13, do curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Londrina. A aula de hoje continuará tratando do assunto chamado altimetria. Porém, hoje nós trabalharemos com os dados, dados em tabelas. Tá? Nós trabalhamos com os dados em perfis, dados em plantas, e agora vamos trabalhar com os dados em tabelas, para mostrar como é que isso funciona. Os exercícios que eu irei fazer na aula de hoje estão resolvidos no livro do Borges, aquele livro de capa laranja, que existe tanto na biblioteca da universidade como também na internet, aí, alguns desses sites que as pessoas baixam livros, etc. e tal. Então, um livro aí de capa laranja, do Borges. Então, você teria que ter essa tabela, de uma certa forma, desenhada, a estaca, visada ré, altura do instrumento ou do aparelho, visada advante intermediária, visada advante de mudança e a cota que você iria trabalhar. O objetivo dessa tabela é você, naturalmente, trabalhar, aprender a coletar os dados de uma forma, por exemplo, sem fazer um desenho, de uma certa forma, mas depois conseguir programar isso daí em Excel, para facilitar a sua vida em termos de escritório, quando você tem aí uma quantidade de pontos muito grande para fazer aí um trabalho de altimetria. Então, vamos dar início. Vamos imaginar que no exercício número 50 do livro do Borges, por isso que eu coloquei aqui em cima, exercício número 50, você tem esses dados. Então, anote aí, olha, o RN1, a referência de nível no ponto 1, é 105,215, tem aqui uma visada ré nesse ponto, eu tenho aqui os pontos 2, 3 com visada de avante intermediária, o ponto 4 com avante de mudança, o ponto 4, como tem mudança, também tem uma visada ré, o ponto 5 tem uma visada intermediária, o ponto 6 tem uma avante de mudança, lógico, se ele tem uma mudança, ele também tem uma ré, por isso ele utiliza duas linhas. O ponto 7 tem uma intermediária, o ponto 8, que é o último, tem só a mudança, obviamente, como não continua, não tem ré. Então, observe que é um dado importante que os pontos de número 4 e número 6 ocupam duas linhas na tabela. Por quê? Porque nesses pontos tem duas leituras. Tá? Então, é importante essa observação. Sempre quando você for montar esse tipo de tabela, os pontos que têm duas visadas, visada de advante de mudança e de ré, vão ocupar duas linhas. Com exceção, obviamente, aí você pode trabalhar com a ideia do primeiro, ou do último. O último também tem esse detalhe aqui, que como não vai ter uma nova ré, só vai ter a mudança. Primeiramente, coloque esses dados na tabela à caneta, porque são os dados do exercício número 50 do livro do Borges. Agora nós vamos fazer as continhas. Então, vamos observar o seguinte, eu tenho aqui a cota, a referência de nível número 1, e a visada a ré. Então, eu vou calcular a minha primeira altura do instrumento. Como é que eu faço? Eu vou pegar a minha cota e vou somar a visada a ré. Somando esses dois, quando dá para eu colocar aqui a medida? Vai dar 105,735. Sugiro a você que agora complete a lápis e faça essa conta na lateral da tabela aqui. Você terá que colocar as contas, etc. e tal, para mostrar em alguns lugares. Por exemplo, este com esse somado, então escreve lá, primeira altura do instrumento, vou somar a cota com a visada ré, vai dar esse valor aqui. Bom, agora, como é que eu faço a altura a cota do ponto 2? Como é que eu vou calcular a cota do ponto 2? Vou pegar o que? A altura do instrumento, que está aqui, o aparelho estacionado, e vou fazer o quê? Somar ou subtrair o 2,481? Subtrai. Então, eu vou pegar este menos esse, vai dar quanto? Isto, 103,254. 103,254 metros com M minúsculo, veja aí um detalhe importante. E a cota do ponto 3, quanto vai dar para escrever aqui? Estou apostando no chat aí para ver se a galera vai. Vamos ver, 101,933, olha lá, 101,933. Agora, ainda dá para fazer também a mudança. Vamos lá, moçada, a mudança. Quanto que vai dar aí a visada avante de mudança aqui? Então, ó, este menos este, 104,878 metros, com M minúsculo. Aqui deu. Bom, agora eu tenho aqui o ponto 4, é um ponto de cota conhecida. Eu tenho a visada ré do ponto 4 aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a segunda altura do instrumento. Como é que eu acho a segunda altura do instrumento? Eu vou fazer o quê? Eu vou somar a visada, vou somar a cota, que eu tenho aqui no ponto 4,
que é um ponto de cota conhecida, mais o valor da visada ré. Fazendo esta conta aqui, eu vou escrever quanto aqui nesse espaço aqui? 108,589, né, nesse espaço aqui. Então, vou escrever ali 108,589. Agora que eu tenho 108,589, eu tenho que fazer a cota do ponto 5. Como é que eu faço a cota do ponto 5? Eu vou pegar a altura do instrumento e vou subtrair a visada de vante intermediária. Então, vou pegar essa conta aqui, ó. Vou subtrair aqui. Fazendo essa conta, vou colocar a resposta aqui no valor da cota do ponto 5. Quanto que vai dar aí? 108,145 metros, né? Com um símbolozinho ali de metro minúsculo. Aproveitando a cota do ponto 6. Quanto vai dar a cota do ponto 6? Eu tenho a altura do instrumento, vou fazer a conta aqui com este número aqui, que é a visada avante de mudança. 108,589 menos o 323, eu vou ter ali 105,466 metros. Agora eu tenho aqui um ponto de cota conhecida, que é o ponto 6, eu fiz uma visada a ré. E eu vou, então, determinar a terceira altura do instrumento, porque é a terceira vez que eu estaciono o aparelho. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou somar isto, somar. Então, eu vou ter ali 105,864, de acordo aí com alguns alunos que estão acompanhando junto ali, firme. Agora, nós vamos calcular, então, a cota do ponto 7, que vai aqui nesse espaço. Como é que eu calculo a cota do ponto 7? Eu vou, então, subtrair dos 105,864 menos esse valor. Eu vou escrever a resposta aqui, 103,460. Então, atenção que nós estamos trabalhando com 3 casas após a vírgula, tá? É importante essa precisão. Significa que a terceira casa não foi omitida, ela é 0 mesmo, tá? É a precisão dos cálculos, porque a régua faz leitura com 3 casas. E agora, por último, mas não menos importante, a última cota, que é a cota do ponto 8. Como é que eu faço a conta aí? Quanto vai dar? 102,048 ali. Embora não está pedindo no enunciado da questão, eu recomendo a vocês que façam algumas conferências, entre eles a prova de cálculo. Como é que você faz a prova de cálculo na tabela? Porque você faz o somatório das visadas a ré. Você vai programar lá no Excel para somar essa coluna, por a resposta aqui. Então, o somatório das visadas a ré. Aí você faz o somatório das visadas avante de mudança. Pergunto a você, a cota inicial mais as visadas a ré menos as avante de mudança tem que dar quanto? Este mais este menos este. Se tudo estiver certo na sua vida, tem que dar quanto? Que é a prova de cálculo. Tem que dar a cota final, ou 102,048, exatamente. Então, anota aí que este mais este menos este tem que dar essa resposta aqui. A outra pergunta que eu vou fazer a você, qual é a diferença total de nível desse exercício aqui? É a cota final menos a cota inicial. Ele está em declive ou em aclive, esse exercício aí de uma forma geral? Ele está em declive, está descendo. Quanto que dá ali, então, essa diferença de nível? Faz a conta para mim. 367. Então, essa é a diferença de nível, tá? Muito bem, tem que fazer a conta aí para ver. Então, observe esses detalhes. Agora, veja bem, cuidado com algumas questões. Por exemplo, do RN1 para o 2, desce. Do 2 para o 3, desce. Agora, do 3 para o 4, sobe ou desce? Sobe. Do 4 para o 5, sobe ou desce? Sobe também, veja bem. Do 5 para o 6, desce. Do 6 para o 7, desce. Do 7 para o 8, desce. Então, é um exercício que, de uma certa forma, sobe e desce. No geral, é um declive, mas no meio do caminho tem umas diferenças. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Então, em relação ao exercício 50, o que eu queria que você anotasse embaixo em algum lugar? Para você fazer o desenho dele em planta e em corte, que está faltando, não tem o desenho em planta e em corte. Fica como exercício mental. Imagine que na sua prova eu fizesse o seguinte, eu te dou essa tabela assim, pronto, tá? Do jeito que está aí montada, e falo para você assim, de acordo com a tabela, assinale a alternativa que contém o desenho que melhor representa a tabela. E coloco lá 10 alternativas para você marcar um X naquela que melhor representa. Você consegue, entre todas as alternativas, achar uma tabela que representa corretamente este exercício 50? Então, a sua tarefa é fazer aí um corte, uma planta para esse exercício 50. Imagine que você tem lá um ajudante
fez o seguinte, olha bem o sujeito que ele fez. Ele foi lá, fez as medidas, mas em vez de anotar nesse modelo aqui, na tabela, ele anotou assim para você, ele falou, ó, Lúcio, ó, doutor fulano, eu fui lá, fiz o levantamento de campo e anotei o seguinte, ó, as cotas, o RN0, quer dizer, o primeiro ponto, vale tanto, a estaca 2 vale tanto, a estaca 4 tanto, a 6 tanto, a 9 tanto e a 10 tanto. Visada a ré, eu anotei a da estaca 7, vale isso. Vante de mudança, eu anotei a da estaca 5 e estaca 7. Visada vante intermediária, eu anotei a 1, a 3, a 8 e a 9. A altura do instrumento, com visada ré no RN0, eu anotei essa, e com visada ré para a estaca 2, eu anotei essa. Aí, dentro dessa ideia, né, a pergunta do cara é a seguinte, ele quer que você preencha uma tabela. Eu quero que você coloque esses dados aqui na tabela, todos eles. Você tem que colocar na linha e na coluna certa, um modelo em que você tenha que pensar como preencher a tabela, e não uma tabela preenchida bonitinha. Então, observe bem. Então, treine aí. O exercício 56B do livro do Borges traz essa configuração aqui. E aí ele pede para você preencher a tabela. Então, vamos lá. Trabalhando ali todas aquelas perguntas, ele diz assim, as cotas, o RN0, 308, estaca 2, 304, e foi fazendo. Vamos ver ali se você conseguiu pôr. Você conseguiu colocar os dados aí nesta posição na tabela? Aí, conferindo aí, o RN0, você colocou lá na frente, a altura do instrumento aqui olhando para o RN0, uma visada intermediária aqui, ó, intermediária no 1, no 3, no 8 e no 9, ele deu. Ele deu mudança no 5 e no 7. Se ele deu mudança no 5 e no 7, significa que você tinha que ter a malícia de deixar duas linhas no 5 e no 7. Por quê? Porque você tem aí a mudança, tem duas leituras. Se ele deu também a altura do instrumento aqui e aqui, você também tem esse detalhe aqui, né, da questão aí de ter duas linhas aqui no 2. Duas linhas aqui também seria interessante ter. E depois ele deu mudança lá e deu essas cotas aqui, a cota do RN0, deu a cota do ponto 2, deu a cota do ponto 4, a cota do ponto 6, a cota do 9 e a cota do 10. Pergunto, conseguiram colocar esses números nas tabelas na posição correta? Foi muito difícil colocar os números. Então, vamos ver como é que nós iremos fazer a conta. Veja que agora a conta, ela não vai seguir um padrão tradicional. Você tem assim, que a altura do instrumento é a cota inicial aqui do ponto conhecido, mais a visada ré. Então, por exemplo, 2 mais 3 igual a 5. Você tem 5 e tem o 2, falta o número do meio. Então, você pegar esse menos aquele, te dá a leitura aqui, não dá? Então, essa é a ideia dessa tabela. Agora, você estava acostumado a fazer este mais este, este mais este, dá essa resposta aqui. Isso é, 2 mais 3 igual a 5. Agora, você tem o 5 e o 2. Então, 5 menos 2 igual a 3. Então, você vai fazer a conta aqui. Então, fazendo essa conta, quanto que vai dar? Essa conta aqui vai ser o 308,748 menos 308,325. Você vai colocar a resposta aqui, 0,423. Isso. Agora que eu tenho 0,423, como é que eu descubro, por exemplo, eu consigo descobrir a cota do ponto 1? Sim ou não? Dá para saber a cota do ponto 1? Como é que eu vou fazer essa conta aí do ponto 1? Vou chegar no ponto 1 aqui. Como é que eu acho essa cota aqui? Vou trabalhar de que forma? 308,748 menos 2,412, que vai dar aqui 306,336. Isso. Agora, veja que detalhe interessante. Como aqui eu tenho uma nova altura do instrumento, essa visada que está faltando aqui no meio, aqui nessa linha do 2, ela é uma visada a ré intermediária ou mudança? Que número está faltando aí no meio? Está faltando uma mudança. Como é que eu calculo essa mudança aí? Como é que eu faço a conta da mudança? Veja que agora tem uma malícia para resolver o problema na tabela. Veja. Isso, eu vou pegar ali a altura do instrumento menos a resposta. Então, vou ter o quê? A altura ali, ó, 306
5. Faltou um aqui no meio do caminho, dá para voltar, mas pode ser assim. Então, eu posso trabalhar aqui primeiro, né? Se eu pegar também, trabalhar aqui esse menos esse, eu consigo. Mas eu posso também achar visada ré, tanto faz aqui a ordem, é que eu, na verdade, me inverti na hora de projetar ali o slide. Então, eu peguei, ó, trabalhando aqui, olha, esse menos esse. Deu ali a visada este menos este, dá a leitura aqui da mudança, 3.800. Eu já fiz os dois. Anota ali, visada de mudança no ponto 2. Deixa eu voltar ao anterior. E essa aqui foi feita assim. Eu peguei o 305, blá, 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 menos aqui, ó, o 304. Aí eu tenho, porque, na verdade, este mais este é igual a esse. Então, esse menos esse dá aquele lá, ou um menos o outro me dá essa leitura aqui. Tanto faz aí a maneira de pensar. Agora, como é que eu faço para continuar ali? Eu posso calcular, por exemplo, a cota do ponto 3. Como é que eu calculo a cota do ponto 3? Vai ser a altura do instrumento menos a visada advante intermediária. É isso? Do ponto 3. Quanto que vai dar aí a brincadeira? Fazendo a conta, vai dar, então, vou pegar ali, ó, a cota, essa cota aqui, menos essa cota aqui, um menos o outro, eu vou colocar a resposta aqui, 304,491. Agora eu tenho essa resposta aqui, eu tenho essa resposta que já foi dada, eu tenho a altura do instrumento. Aí a pergunta que eu faço, daqui é uma visada, o ponto 4 é intermediário ou é mudança? Intermediário. Então, nós vamos colocar a resposta aqui. Qual conta eu faço para colocar um número aqui, nesta posição? É a grande pergunta do universo. Que conta eu vou fazer para colocar um número nessa posição? Eu penso da seguinte forma, este menos este dá aquele. Bom, isso quer dizer, então, que este menos este dá este. A altura do instrumento menos 303, tá. Então, eu vou ter ali alguma continha, que é esta continha aqui, 305,489 menos 303,656, que é igual aqui a 1.833. Então, veja lá que interessante aí a colocação. Agora, eu tenho isso daí, vamos ver o seguinte, o que mais que eu consigo calcular? Eu consigo calcular a cota do ponto 5? Sim ou não? Dá para calcular a cota do 5? Sim. Então, como é que eu faço para calcular a cota do ponto 5? Eu vou pegar aqui essa altura do instrumento, é isto, menos a avante de mudança do ponto 5, ou não? Isso. Então, vamos fazer a conta. Quanto que dá essa brincadeira aí? Já teve gente que já fez a conta lá. Muito bem. 305,489 menos 3.642. 301,847 é a minha resposta. Agora, como é que eu faço aí para continuar, para chegar no ponto 6? Como é que eu resolvo isso? Eu estou aqui. Agora eu faço o quê? Veja, o exercício anterior lá era dente de leite. Aqui já é campeonato oficial. Como é que faz aí para continuar esse exercício? Dá para ir direto para o 9. É realmente a única solução que tem ali para continuidade, foi de propósito, é o 9, né? Porque observe o seguinte, se eu pegar aqui, ó, então eu deixo de vir nessa sequência, dou uma parada e vou de baixo para cima. Se eu pegar, por exemplo, este menos este, eu tenho o valor da altura, aliás, este mais este, eu tenho aqui a altura do instrumento, né? Do 7. Porque quando eu faço a altura do instrumento menos esse, a altura do instrumento do 7 menos esse, ou melhor, a altura do instrumento aqui, ó, menos este, eu tenho a resposta. Então, se eu pegar esse aqui com este aqui, eu tenho essa resposta aqui, ó. Então, observe bem. Então, vamos pegar ali. Vamos ver se a gente consegue ser feliz. Quarta altura do instrumento, eu pego o 297,067 mais 2,317. Eu tenho os dois dados na mesma linha. E eu sei que se eu pegar esse e somar com este aqui, né, eu vou conseguir achar. Então, eu vou pegar, se eu pego este menos este, dá aquele. Então, esse mais esse tem que dar esse daqui, ó. Sim ou não? Olha a lógica do exercício. Este menos este, oficialmente, daria aquele. Então, se eu somar este com esse, tem que dar aqui.
Agora que eu tenho essa visada aqui, eu posso terminar aqui embaixo, fazer esse menos esse, colocar aqui, fazer este com esse aqui e colocar a resposta aqui na mudança. Que agora eu tenho essa última aí, que eu consigo resolver o problema. Próximo, então, aqui. Ó, o 299,384 menos 1,122. Vai colocar a resposta aqui, certo? Completei. Aqui está faltando um dado da mudança, certo? Porque a última tem que ser na mudança. Mas eu tenho como fazer a conta, porque eu tenho esse número e tenho esse número aqui. A diferença entre eles é a minha leitura. Cota do ponto 8 já foi, 9 eu já tinha, estava completo, eu tenho que trabalhar com o 10, a princípio. Se eu não quiser voltar lá, enquanto eu tenho que resolver o meio da tabela lá. Trabalhando ali, 299,384 menos 295,930. Vai dar aqui 3,454. Agora, vamos tentar resolver aquele imbróglio ali no meio, né? Porque vamos observar o seguinte, o que está faltando resolver aqui? Ó? Eu tenho aqui a visada de Ré, tenho a altura do instrumento, e tenho essa outra aqui, e tenho aqui também. Então, como é que eu fecho esse meio aqui? Eu vou fechar esse meio da seguinte forma. Vou pegar o 299,384, que agora eu tenho, e vou subtrair o Ré. Que quando eu tenho a cota inicial e somo o Ré, eu tenho essa resposta, né? Então, eu consigo aqui trabalhar esses dois. Então, eu vou pegar aqui a minha cota, 298,766. Eu consigo resolver aqui essas paradas aqui dentro. Agora, o que mais que está faltando? Falta algum dado aí? Não. Aqui, ó, vai faltar essa altura aqui do instrumento. Então, a cota do 7 foi. Então, falta essa altura do instrumento aqui. Como é que eu vou resolver isso? Vou resolver assim, terceira altura do instrumento é o 298 menos esse valor aqui, da Ré, que vai dar ali, ó, 302 e uns quebrados. Como eu tenho este e tenho este, eu consigo calcular aqui também o 6, que vai ser aqui, mudança ou intermediário, o que vai ser aí? Nem uma coisa nem outra, é uma visada a Ré, porque eu vou trabalhar com este e este, eu vou trabalhar aqui, ó, no 5, aí depois eu vou trabalhar aqui, aí sim, intermediário no 6, 1.641, aí fechou a tabela, tecnicamente. Sem dúvidas? Então vamos lá. Então agora, para ver se isso está certo, porque essa tabela deu muito trabalho para fazer, nós vamos fazer a prova de cálculo. Como é que eu faço a prova de cálculo? Eu vou somar as visadas a Ré. 0,423, 0,541, 0,312, 0,618. Vou colocar aqui. 1,894. Vou somar as visadas avante de mudança. 3,800, 3,642, 3,393, 3,454. Colocar aqui. 14,289. Tecnicamente, este mais este menos este tem que dar aqui essa resposta aqui, que é a cota do ponto 10. Então, tecnicamente, isso tem que bater. Cheque aí, eu não fiz essa conta, mas eu quero que você faça este mais este menos esse. Bate, dá 295,930. Veja que é um detalhe extremamente importante isso daí, porque se não bater, porque tem algum número errado no meio do caminho. Isso prova que nós estamos indo bem. Mas veja, esse é o modelo de exercício, tá, que você tem que se preparar para resolver num dia de prova. Este modelo aí, em que você tem uma tabela, a tabela tem dados que não são na sequência, tem hora que tem a visada de Ré de um ponto, uma hora que tem a cota, tem outra hora que tem a altura do instrumento, e não aquela tabela tradicional do primeiro exercício da aula de hoje. Essa segunda tabela, sim, é o padrão normal para os engenheiros, para os concursos de uma forma geral e também para as provas de uma forma geral. Tá? Então, esse segundo exercício é o padrão que geralmente é cobrado. Bom, vamos para o próximo, já que ninguém tem dúvida. Observe isso daqui. Compor a tabela de nivelamento, esse exercício também tem no livro do Borges. Compor a tabela de nivelamento geométrico e fazer a prova de cálculo, baseado nos dados do desenho a seguir. Então, você tem esse desenho aqui. Aqui é o ponto onde o aparelho está estacionado. Ele fez uma visada de Ré, intermediário e mudança. Estacionou aqui, fez Ré, intermediário e mudança. Estacionou aqui, fez Ré e mudança. Teve 3 estacionadas.
Logo, tem 3 usadas ré e 3 mudanças, e tem as intermediárias. Coloque os dados na tabela para nós resolvermos na sequência. A outra questão desse exercício é depois também fazer aí do mesmo exercício, a planta já tem, então fazer o corte. E o anterior, que é um exercício mais complicado, é fazer a planta e o corte, porque só tem o dado na tabela. Aliás, o cara não deu nem a tabela, ele deu os dados anotados, faltou a tabela, a planta e o corte. Então, é sua tarefa fazer também a planta e o corte do 2, e nesse daqui, você fará a tabela comigo, vai faltar só o corte para você fazer. Vamos pôr a tabela de nivelamento geométrico, fazer a prova de cálculo baseada nos dados e executar um croquis em perfil que melhor represente essa situação. Então, a tabela está aí. A ideia era que você fizesse isto. Veja se você acertou. No ponto 1, eu tenho a cota e tenho a visada de ré. No 2, eu tenho a avante intermediária. No 3, eu tenho a mudança. No 3, também eu tenho ré. 4 eu tenho intermediária, 5 eu tenho intermediária, 6 eu tenho mudança e tenho ré. E 7 eu tenho avante de mudança, porque é o último. Então, esse é o dado aí tradicional. Então, agora nós vamos fazer aí as contas para ver se você acertou. Então, começando rapidamente. Então, a primeira coisa que você vai fazer ali é essa conta aqui. Como é que você faz essa conta? Você vai fazer a cota inicial mais a visada ré. Colocou aqui a altura do instrumento. A altura do instrumento menos a avante intermediária me dá essa cota. A altura do instrumento menos a avante de mudança me dá essa cota. Tendo essa cota, somando a visada ré, eu tenho a nova altura do instrumento. Nova altura do instrumento menos essa, nova altura do instrumento menos essa. Tenho esta e esta resposta. Essa resposta mais isso daqui dá esta resposta aqui. Tendo essa resposta, você automaticamente subtrai esta e você, então, tem o final. E aí, acertaram todas as respostas? Agora, vamos fazer ali a prova de cálculo, para ver se está tudo indo bem. Prova de cálculo aqui, que é pegar este, mais este, menos este, e você vai achar aqui o 93,073. Este é a cota inicial, mais as usadas a ré, menos avante de mudança. Então, você tem aqui este valor aqui, 93,073 aí de resposta, certo? E com isso, você tem aí os exercícios, né, o exercício resolvido que você precisava para a aula de hoje. Obrigado pela presença, pela paciência de todos e obrigado por me receber nas vossas casas. Um abraço, galera. Tchau, tchau.